A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo, eu vou continuar falando a respeito da origem do anticristo, vou continuar falando a respeito das profecias do tempo do fim e vou continuar relacionando tudo isso com o país literal que se chama Líbano. Então, esse vídeo vai ser para mostrar as passagens da Bíblia que fala sobre a destruição do Líbano e sobre profecias relacionadas ao Líbano na Escritura. Então, nos vídeos anteriores, eu estava mostrando que existem profecias que se aplicam ao tempo do fim sobre a cidade de Tiro e Sidom, que elas ainda não se cumpriram, em especial sobre a cidade de Tiro. Então, muitas dessas profecias ainda não se cumpriram e elas vão se cumprir no tempo do fim. Agora, o vídeo específico que eu vou fazer aqui, não é para falar sobre Tiro, que eu já falei em todos os outros vídeos. Quando eu falo sobre Isaías 23, quando eu falo sobre Ezequiel 26, 27 e 28, quando eu falo de Joel no capítulo 3, que fala de Tiro e Sidom dentro daquele contexto do fim. Então, não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O que eu vou falar nesse vídeo é sobre o país Líbano sendo citado, aquela região chamada Líbano, sendo citada nas escrituras diretamente, e vou mostrar que isso se cumpre porque tem profecias falando sobre isso e se referem literalmente ao tempo do fim. Então, se você não acompanhou, acompanhe os vídeos antigos que eu gravei sobre Tiro e Sidom, tem a playlist do canal. Você que está acompanhando os vídeos, deixe seu like, compartilha para os irmãos. Eu nunca ouvi ninguém falar no YouTube sobre essa questão da cidade de Tiro se aplicar literalmente ao tempo do fim, sendo a cidade de Sur hoje, que é a cidade que se encontra no Líbano. Eu nunca acompanhei ninguém falar isso, então compartilhe isso para outras pessoas, que outras pessoas precisam entender melhor a profecia, precisam entender que Apocalipse 17 não se trata de Roma, se trata da cidade literal de Tiro. Então eu vou começar fazendo a leitura para mostrar os textos sobre o Líbano. E esse vídeo em específico é para falar sobre os cedros do Líbano. Então eu recebi um comentário aí num dos vídeos do canal que fala que os cedros do Líbano, tem muitas profecias falando que Deus vai destruir os cedros do Líbano. E aí eu vou explicar então aqui o que significa essa expressão, para a gente não forçar nenhum texto a dizer algo que ele não está dizendo e também não ignorar aquela expressão. Então, a posição mais equilibrada que a gente tem que ter é que essa expressão cedros do Líbano é uma metáfora, é um jargão, que é uma alusão a uma floresta que realmente ela existia no Líbano e as árvores eram muito fortes, eram muito grandes. E por as árvores ser grandes, isso é uma metáfora para falar de pessoas que são muito fortes, e isso pode ter um sentido positivo como também um sentido negativo. O sentido positivo é porque tem textos que vai falar que Israel vai florescer como os cedros do Líbano. Então não significa que cedros do Líbano seja uma expressão ruim, muito pelo contrário, significa que Israel vai dar frutos, vai ser tão forte, vai produzir tanto como os cedros do Líbano. Então, é uma expressão ali que aparece num contexto positivo. Tem outros textos que Deus vai falar que ele vai plantar o justo como os cedros do Líbano. Então, cedros do Líbano não é uma expressão negativa. Só que tem outros contextos em que cedros do Líbano vai representar pessoas soberbas, pessoas arrogantes. E aí vai ter textos falando que Deus vai vir destruir os cedros do Líbano. Então essa expressão, ela tem esses dois significados. Ela é uma alusão a árvores que eram muito grandes e isso é uma metáfora para falar de pessoas. Pode ser num sentido positivo como negativo. Agora, os textos que eu vou fazer a leitura é para mostrar aos irmãos o significado disso dentro de alguns contextos específicos, que aí sim, nesses contextos específicos, essa expressão cedros do Líbano, ela não é uma expressão genérica, como aparece na maioria dos casos. Aí, nesses contextos específicos, ela se refere a
a região do Líbano em específico. E você só vai conseguir entender isso você entendendo o contexto da passagem. Então eu vou fazer a leitura e vocês vão poder acompanhar. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Esse salmo ele é muito importante porque vai começar falando que Deus vai despedaçar os cedros do Líbano. Então, se a gente lê isso de forma superficial, dá a entender que Deus está falando da mesma forma que ele fala em outros lugares, de forma genérica. Ou seja, Deus vai destruir os soberbos, Deus vai acabar com os arrogantes. Só que quando você analisa melhor o contexto em que isso está inserido, você vai ver que Deus realmente está falando do Líbano. Então, Deus vai falar que, primeiro, ele troveja sobre muitas águas. Então, essa questão de Deus trovejar, isso já está ligado com o Apocalipse capítulo 10, quando vai falar dos 7 trovões de Deus. Então, os trovões são a voz de Deus, e aí, através do Apocalipse 10, você vai buscar onde mais que se encontra os trovões de Deus nos profetas, porque tudo que o Apocalipse fala já estava revelado pelos profetas. Só que o Apocalipse vem para justamente trazer a revelação, porque Apocalipse é o livro da revelação. Então ele vem mostrar coisas que já estavam ali ocultas nos profetas. O objetivo não é falar nesse vídeo sobre os 7 trovões. Talvez eu nem seja capacitado o suficiente para falar sobre isso, por ser uma coisa muito complexa. Só que o Salmo 29 está falando que Deus troveja, vai falar da voz do Senhor e vai falar de vários aspectos da voz do Senhor. Então vai falar que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor despede setas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Então, o terremoto, a saraiva de fogo e despedaçar os cedros do Líbano são coisas que estão ligadas com os 7 trovões. Então, isso é o que dá a entender. Agora, o objetivo do vídeo não é falar sobre os 7 trovões. O objetivo do vídeo é mostrar que, com base em todo esse contexto grandioso que tem no Salmo 29, o que o texto está dizendo quando fala que Deus vai despedaçar os cedros do Líbano, que é uma das vozes dos 7 trovões, Deus vai falar o Líbano e Sirion, então ali já não é mais só cedros do Líbano de forma genérica. Deus já está falando diretamente o Líbano e Sirion, que é uma região, um território. O Líbano e Sirion vão saltar como bezerros e também como boi selvagem. Então está querendo dizer que aquelas regiões vão ser destruídas, elas vão saltar, elas vão fugir. Então é isso que o texto está dizendo. Então o texto ele está mostrando para a gente esse aspecto de que o Líbano ele tem profecias que vão se cumprir no período em que se estiver sendo aberto os 7 trovões. E isso só vai acontecer no tempo do fim. Isso não acontece em outro período. O Salmo 29 é um salmo escatológico, não é um salmo para se aplicar em outro tempo. É um tempo do fim, que é o Salmo 29. Agora eu vou fazer a leitura do próximo texto. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Esse texto é muito interessante porque está falando ali de floresta, está falando que a floresta vai ser destruída, só que aí no texto imediato vai falar
o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então essa questão do Líbano cair pela mão de um poderoso já não é aquela expressão genérica quando está falando dos cedros do Líbano. Já é uma expressão muito direta. A região do Líbano vai ser destruída pela mão de um poderoso. Esse homem poderoso é o próprio anticristo. Não está se tratando aqui de uma outra pessoa, porque Isaías capítulo 10 está falando do juízo de Deus sobre o rei da Assíria. O rei da Assíria está falando que ele vai despedaçar muitas nações e depois Deus vai usar essa vara que ele usou para castigar as nações, ele vai quebrar essa vara. Então, ou seja, Deus usou a Assíria para trazer tribulação sobre o mundo e depois Deus mesmo vai destruir a Assíria. E aí vem falando várias coisas ali, faz alusão a vários textos de Juízes, e aí depois fala: o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Esse homem poderoso é o anticristo que vai se voltar contra a terra dele. Então o anticristo ele começa sendo o rei de Tiro, sendo o líder do Líbano, ele vai se tornar o rei de toda uma região que é comparado ao antigo território da Assíria, e ele também é chamado de rei da Babilônia, em Isaías 14. Então, ele vai governar toda aquela região do Oriente Médio, vai ter uma aliança com 10 reis ao longo do mundo, e aí, no final, ele se volta contra a própria terra dele, e isso é uma coisa vergonhosa, e Abacuque vai falar disso, e eu vou fazer a leitura do texto. Só que esse é o último texto. Primeiro eu vou fazer a leitura de outros textos. Então, esse é o contexto em que se encontra. E por isso que Isaías capítulo 11 já vai falar do milênio. Ou seja, Isaías 10 falou do anticristo e Isaías 11 já fala do milênio. Agora eu vou continuar fazendo a leitura dos outros textos que também fala do Líbano. Até os ciprestes se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O Sheol, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro, na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Então, esse contexto de Isaías 14 está falando que os ciprestes, os cedros do Líbano, exclamam: ninguém mais sobe para nos cortar desde que tu caiu. Então, esse homem que caiu ali é o anticristo. Ele deixou de existir. E aí, depois que ele deixa de existir, os cedros do Líbano vão falar: desde que tu caiu, ninguém mais sobe para nos cortar. Quando a gente lê esse texto, dá a entender que é realmente florestas, ou seja, é como se a floresta estivesse dizendo: desde que o anticristo caiu, ninguém mais sobe para vir nos cortar para fazer máquinas de guerra, para fazer arcos, flechas. Então, essa seria uma interpretação alternativa. Só que ela não é verdadeira, porque o texto não está falando de árvores, o texto está falando de pessoas. Quando fala cedros do Líbano, está falando diretamente de pessoas. Então, o que o texto realmente está querendo dizer é que as pessoas vão falar: desde que tu caiu, nós já não somos mais afligidos. É isso que está querendo dizer. Embora a expressão que se encontra ali é a expressão cortar, e aí a gente não entende muito bem como que isso se aplica a pessoas. Só que a expressão cortar é porque está falando de cortar árvores. Só que árvores é uma metáfora para pessoas. Então, o que está dizendo é: o anticristo, desde que ele caiu, os jovens já não são mais recrutados para um exército e ir lutar. As pessoas já não são mais afligidas, escravizadas. É isso que o texto está dizendo. O contexto está falando sobre isso. Interpretar cedros do Líbano dentro do contexto de Isaías 14 como sendo uma floresta literal não condiz com a interpretação de todo o capítulo. Cedros do Líbano significa pessoas, e pessoas robustas, pessoas fortes, financeiramente e também militarmente. É isso que o texto está dizendo. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
Esse texto em específico de Abacuque, capítulo 2, 17, ele é muito bonito, ele é maravilhoso, porque Deus está falando que a violência contra o Líbano te cobrirá. E esse te cobrirá está se referindo ao anticristo, ou seja, a violência que o anticristo vai praticar contra o Líbano é uma vergonha e isso vai cobrir ele, ou seja, vai manchar ele, porque uma coisa é você ser rei de um país e você fazer guerra contra outro país. Outra coisa é você começar sendo o rei do seu país, você conquista muitos povos e depois você vai lá e destrói o seu próprio país, que é o que o anticristo vai fazer, porque em Apocalipse 17 vai falar que a besta e os reis da terra, Deus incutiu no coração deles que eles destruam a cidade que governa os reis da terra. E essa cidade é a cidade atual de Sur, que é Tiro. Ou seja, o anticristo ele vai começar sendo o rei de Tiro e depois ele mesmo vai se voltar contra o país dele. Então isso foi dito em Apocalipse 17 e está sendo reforçado pelos profetas. Os profetas que na verdade disseram isso primeiro. O Apocalipse que está reforçando. Então o Abacuque 2,17 está falando que a violência contra o Líbano vai cobrir o anticristo. Isso é uma vergonha. E aí vai falar e também os animais ferozes. Então, essa questão de animais ferozes é uma alusão a reinos. Basta a pessoa conhecer Daniel capítulo 7. Então, animais são representados sendo reinos, né? Então, isso com base em Daniel 7. Então, o que está dizendo é: o anticristo vai ter destruído o Líbano, o anticristo vai destruir muitas nações, muitos animais ferozes, vai falar, e por causa do sangue que derramaste de homens, dos moradores da terra, e aí também usa a expressão ali, e da cidade, ou seja, da cidade que você invadiu. Agora, que cidade é essa que Abacuque está falando? Se a minha interpretação estiver correta, não é Jerusalém. A cidade que está o texto falando ali que o anticristo vai destruir é a cidade de Apocalipse 17, que é a cidade de Sur, no Líbano, é Tiro. Ou seja, é uma vergonha o que o anticristo vai fazer, porque ele vai se voltar contra a própria cidade dele. Ele vai se voltar contra Sur, no Líbano. Ele vai atacar a própria cidade dele, que é a cidade de Tiro. Isso está sendo dito pelo profeta Abacuque. Então é muito bonito conseguir compreender essas coisas. Não é igual nessas interpretações que o povo lê um versículo lá de Apocalipse 17, falando que a cidade a mulher é a cidade que governa os reis da terra. Aí faz a pergunta: qual é a cidade hoje que tem muita influência? Aí todo mundo vai responder: é Roma. Então a profecia se aplica a Roma. Não é assim que se faz a leitura e o entendimento correto da Bíblia. É a própria Bíblia que já vai revelar qual é a cidade. De acordo com Isaías 23, com Ezequiel, a cidade é a cidade de Tiro. E os profetas também falam dela, só que usando a expressão Líbano, porque Líbano é a região que hoje é um país, enquanto que Tiro se trata especificamente da cidade. Beleza? Então, todas essas são as expressões. Tem também o texto de Zacarias capítulo 11, quando vai falar para o Líbano abrir as suas portas para que seja destruído. Então, tem esse texto também, eu não vou fazer a leitura, só que esses são todos os textos que eu reuni para explicar, para trazer a leitura para vocês e para vocês terem noção que realmente, quando eu estou aqui defendendo que o anticristo vem do Líbano, eu não estou tirando isso do meu próprio entendimento. Eu estou apenas repassando o que já está escrito na palavra e que muitas vezes a gente faz a leitura e a gente não consegue perceber. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.